Olá, meus amores do quarto ano. Estamos mais uma semana aqui com vocês, nossas aulas pela TV, aulas remotas. E quero dizer para vocês que estamos na última semana do ano de 2020, reta final mesmo. Quero já de início agradecer a presença de todos vocês aí do outro lado da telinha e dizer que essas aulas foram maravilhosas. Agora vocês vão ter um pequeno recesso e a gente se encontra de novo em janeiro. Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde, no finalzinho da aula, tá? Agora eu quero que vocês estejam preparados para eu compartilhar com vocês a nossa mensagem de afeto dessa segunda-feira, para vocês começarem a semana de vocês cheios de sorrisos, cheios de amor e de carinho. Vamos lá? Então, eu trouxe uma mensagem de afeto hoje para vocês que fala de sorriso. Um sorriso. O que é um sorriso? Bom, um sorriso não custa nada e produz muito. Enriquece quem o recebe, sem empobrecer quem o dá. Ninguém é tão rico que não precise dele, e ninguém é tão pobre que não o possa oferecer. Um sorriso dá repouso ao cansaço e ao desânimo, renova a coragem e a consolação na tristeza. Ninguém necessita mais de um sorriso do que aquele que não sabe sorrir. Então você que está aí do outro lado da telinha, não deixe de rir, não deixe de oferecer o seu sorriso para quem precisa de sorriso. As pessoas que ainda não sabem rir ou que por algum motivo não estejam rindo e não oferecem o seu sorriso, eles só vão oferecer, você pode ter certeza, se você chegar ofertando o seu sorriso para ele. No primeiro momento, pode ser que ele não devolva, mas com o tempo ele vai aprendendo com o seu sorriso a distribuir sorriso também. Então tenha paciência, não julgue as pessoas que não devolvem o sorriso para você, mas conquiste o sorriso delas, porque sorrir é maravilhoso e contagiante. É um exemplo de alegria. Mostra que você está feliz e, como eu já falei aqui em outras aulas, quem é feliz consegue produzir mais. Quem é feliz consegue contagiar mais pessoas, tá bom? E agora eu quero que você organize os materiais da nossa aula. Hoje nós estamos completinhos, afinal de contas, nós vamos encerrar o ano de 2020. Lógico que amanhã vocês ainda têm uma aulinha, tá? É até terça-feira. Mas comigo, professora Tatiane, vocês vão encerrar hoje. E para isso, eu quero que vocês tenham em mãos o nosso livro para ler e reler. Também quero que vocês tenham em mãos o livro APS de Língua Portuguesa e o nosso JAD. Ah, mas está faltando alguma coisa. O quê? O caderno de matéria de vocês, aberto na matéria de Língua Portuguesa, para vocês anotarem tudo que vocês acharem mais importante junto com o lápis e a borracha. Não esqueçam, por favor. Vão arrumando aí, coloca do ladinho e à medida que eu for pedindo, vocês vão utilizando. Agora, nesse momento, vocês não vão precisar, só que fiquem aí do ladinho, porque nós vamos iniciar o quê? O nosso momento de hora da leitura. Eu trouxe para vocês hoje uma leitura bastante especial. Não é uma autora muito conhecida no mundo inteiro, mas por que ela é especial? Eu vou dizer para vocês quando eu estiver lendo a dedicatória dela, porque a gente vai trabalhar todas as partezinhas desse livro para vocês poderem conhecê-lo, tá bom? Então vamos lá? O nosso livro de história de hoje tem o título O Galo Tião e a Vaca Malhada. Esta é mais uma história do Galo Tião. Mais uma história, professora? Como assim? É porque o Galo Tião tem outra história. E a outra história dele é o Galo Tião e a Dinda Raposa, que a gente vai conhecer essa história em outro momento, porque hoje é a vez do Galo Tião e a Vaca Malhada. Esta aventura acontece numa fazenda com a chegada da Vaca Malhada e culmina, ou seja, termina, com o encontro inesperado do Galo Tião com a faminta onça pintada. Essa história foi escrita por nossa Lenira Almeida Reck, inspirada em Júlia Verruiá, da editora Univates.
Então vamos lá conhecer a segunda parte dessa história, que é a parte que nos diz quem é a ilustradora, que é a Adriana, e a editora de arte, que é a Vera. Aqui, bem no início do livro, a Lenira dá um versinho de esperança para a gente. Ela diz assim: a esperança é o incentivo que Deus pôs no coração dos homens, olha aqui, ó, para não desistirem da sua caminhada. Júlia Verruiá. E os agradecimentos estão aqui, ó. A Deus por mais esta obra, a Júlia e Verruiá pela inspiração, a você que lerá esta obra. Nós que vamos ler esta obra agora. Eu já estou lendo bem pela terceira vez, tá? Mas vocês vão ler talvez a primeira vez comigo. Dedico esta obra a todos que de uma forma ou de outra fazem parte da minha vida. Aos meus professores do curso de letra da Univates, aos que eu tive e aos que eu ainda terei por fazer uma parte da minha formação intelectual. Aos alunos e professores, colegas das escolas municipais de ensino fundamental Santo André e Capitão Felipe Dieter, que fazem parte deste meu momento. Deus abençoe o Brasil e todos os brasileiros que vivem na esperança de dias melhores. Olha, o livro, ele não começa só na história. A história dele começa já nas primeiras páginas, onde a gente conhece a autora. É muito importante conhecer a autora para a gente saber a história dela. E olha só que interessante, eu escolhi ela porque ela teve a vida dela em escolas públicas municipais. E nós esperamos que muitos de nossos alunos sejam não só médicos e advogados, mas escritores, cientistas, professores, porque todas as profissões são muito importantes, tá? E olha só, a gente tem aqui uma oriunda das escolas públicas municipais que escreveu não só esse, mas vários outros livros. Vamos começar a nossa história. Prestem bem atenção, essa história não é uma história colorida. Por que ela não é colorida? Porque a Lenira, ela pensou também nisso, de fazer uma história para quem comprasse colorir da forma que quisesse. Então, você que está do outro lado da telinha, pode adquirir esse livro comprando ou em PDF, imprimindo, achando ele na internet e imprimindo, e depois, ao ler, vocês podem colorir ou colorir lendo. Olha que bacana, porque colorir é muito bom, é muito gostoso, não é verdade? Todo mundo gosta de pintar. Mas vamos conhecer a nossa história. O galo Tião, invicto campeão das rinhas de galo, deixou para trás a cidade Amanhecer Dourado por causa do seu dono e treinador, senhor Zalim, que lhe negou comida. Revoltado, Tião o atacou e foi expulso da propriedade. A cidade perdeu a sua grande atração e o senhor Zalim a sua fonte de renda. Tião partiu. Ninguém sabia se estava perto ou longe dali. A ausência de Tião o transformou num mito, tanto que o prefeito mandou colocar uma estátua do campeão na praça Meio do Mundo, para lembrar as suas façanhas na aranha. No dia da inauguração, os fãs homenagearam o ídolo e os protetores dos animais aproveitaram a ocasião para protestar, pedindo o fim das brigas de galo. Em frente ao monumento, gritavam: "Queremos o fim das rinhas! Queremos o fim das rinhas!" Olha, isso já é uma lição para vocês, nada de rinhas, maltrata os animais. Enquanto isso, em algum lugar, Tião vivia alegre na fazenda que o acolhera. O fazendeiro era um homem trabalhador, cultivava a terra, preservava a natureza e cuidava dos animais sem sequer desconfiar que entre eles havia uma ave que valia uma fortuna. Tião, além de valente, era charmoso. Não havia galinha que não suspirasse por ele. Seus corações pulsavam num compasso apaixonado. Tião, Tião, Tião. Tião, com toda a sua valentia, rendia-se aos encantos da bela Cocó, sua fiel companheira. Ele a protegia dos possíveis ataques de alguma raposa faminta que às vezes rondava o galinheiro. Algum tempo depois, chegou à fazenda um pequeno caminhão. Tião quis saber do que se tratava.
Foi então que se deparou com um grande animal, que ao vê-lo, sapateou, mugiu, mu, mu, sapateou novamente, depois ficou parado, olhando-o desconfiado. Após desembarcarem a vaca, as crianças correram para vê-la de perto. O novo animal sacudiu o rabo e mugiu, mu. Veja, ela gostou de nós, falaram as crianças contentes. Quando o fazendeiro se aproximou, disseram: Olha, pai, ela é toda malhada. E o nome ficou. Tião ficou com muito ciúme do animal recém-chegado. O fazendeiro orgulhava-se daquela bela ave que despertava o interesse e a admiração de todos e que havia se tornado o guardião do galinheiro. Logo em seguida, Malhada foi levada para o estábulo, sempre seguida pelo olhar severo de Tião. No dia seguinte: Olá, dona Malhada, sou o galo Tião, o defensor deste lugar. Desde que ajudei o patrão a expulsar a grande raposa cinza da fazenda, comando este terreiro. Venho lhe dar as boas-vindas e um conselho. Eu não como do seu capim, mas ai de você se tocar no meu milho. Não se meta no meu caminho. O Tião estava com ciúme. Certa manhã, quando Malhada pastava próximo ao galinheiro, Tião se aproximou zombeteiro dizendo: Olá, comendo seu capim fresquinho, hein? Malhada, após responder o cumprimento, foi direto ao assunto. Tião, o que aconteceu entre a raposa cinza e você? Surpreso com a pergunta, Tião respondeu: Foi uma raposa de quem eu e Cocó nos tornamos amigos. Um dia, começaram a desaparecer os nossos pintinhos. Então procurei o fazendeiro e contei tudo para ele. Ao finalizar a narrativa, Tião estava emocionado. Malhada, após ouvir tudo, comentou: Isto daria uma bela história, cujo título poderia ser O Galo Tião e a Dinda Raposa. Se transformou em história mesmo, né? Dona Malhada, eu tenho muitos outros casos para contar. Conhece a cozinheira da fazenda? Perguntou Tião. Pois bem, um dia ela resolveu me pegar. Saí correndo que nem um galo maluco, em zigue-zague. Lá pelas tantas, a velhota ficou tonta, começou a tropeçar e caiu toda esparramada. Com muita raiva, começou a gritar: Seu galo maldito! Se te pego, te coloco no tacho só para me vingar. Para enraivecê-la ainda mais, comecei a cantar. Malhada começou a rir ao imaginar a cena. O Tião, que era muito invocado, não gostou da risada. Você ri porque não foi com você. A vida dos galos vale menos do que a de um pássaro. Também vou rir quando o fazendeiro carnear um animal grande como você. E tomara que não demore muito. E saiu dali furioso. A sós, Tião lembrou do dia que pegaram o velho galo Amanso, que horas depois estava de pernas para cima dentro de uma panela, enquanto no prado centenas de reses pastavam tranquilas. A partir daquele dia, Tião jurou para si mesmo que antes de uma ave ir para o abate, iria uma res. Não importava qual. Como não simpatizava com Malhada, até preferia que fosse ela. Então passou a persegui-la. Certa manhã, ao encontrá-la, disse-lhe: Malhada, o patrão vai dar uma grande festa. E adivinhe quem vai ser carneada? Você mesma. Malhada percebeu que Tião estava lhe armando alguma cilada. Deitada, olhou para ele e muito tranquila respondeu: Enquanto eu der leite, o patrão não fará nada contra mim. Quanto a você, aconselho a se cuidar. Furioso, Tião gritou: Eu não acredito que você não ama a própria vida. Malhada levantou-se, saboreou uma porção de capim e, sem encará-lo, disse: É por amor à minha vida que vou esperar para ver a festa começar. E reze, para que não sirvam galo ou galinha ao molho pardo. Tião, ao perceber que o seu plano falhara, voou em direção à Malhada, bicando-a muitas vezes.
A vaca tentava se defender, desferindo alguns coices, mas era em vão. Tião era muito mais rápido. Um peão que passava por ali correu para ver o que estava acontecendo. Logo em seguida, apareceu um outro, fazendo uma rede. Ao vê-lo, Tião acertou-lhe uma bicada tão forte no braço que o homem se contorceu de dor. Satisfeita a sua ira, Tião aproveitou a confusão para escapar. Todos ficaram pasmos com a ferocidade daquela ave. Foi uma procura daqui, outra procura dali e nada. Depois de certo tempo, voltaram às suas funções. O resto do dia, os comentários foram sobre a briga entre o galo e a vaca. O fazendeiro e sua mulher, ambos veterinários, cuidaram dos ferimentos da vaca malhada, que parecia tranquila, apesar das bicadas. Quando as coisas acalmaram, Tião voltou. O fazendeiro não deu maior importância ao fato. Quando estavam retornando para a sede da fazenda, eis que surge uma onça pintada. O animal parecia faminto e assustado. Suas patas eram grandes, com garras afiadas e um bocão com dentes enormes. O fazendeiro ficou parado. As crianças, assustadas, abraçaram-se. A vaca malhada e Cocó conseguiram correr. O grande felino se aproximava cada vez mais de Tião e do seu dono, que pressentiu o perigo. Nesse momento, Tião lembrou-se da Cocó e da briga que tivera com Malhada e até prometeu a si mesmo que, se escapasse com vida, esta seria a dinda dos seus futuros pintinhos. Enquanto pensava, a onça deu-lhe uma patada. Para fugir dos golpes, Tião voou de um lado para o outro como um acrobata. Lá pelas tantas, o animal invasor foi dando sinais de cansaço. Então, com a maestria dos campeões, Tião partiu para o ataque. E bica daqui, bica dali, bica acolá, até que a onça pintada, ploft, tombou sob o olhar de espanto do fazendeiro e das crianças. Tião, ao ver a adversária caída, afastou-se para contemplá-la. Esse Tião, não tem jeito. Quando os peões chegaram, tudo já havia terminado. Depois de amarrada, a onça pintada foi levada ao zoológico, de onde havia fugido há alguns dias. O fazendeiro recebeu uma recompensa pela sua captura. Tião, olhando para a malhada, disse: "E aí, companheira, que tal perdoar este galo nervoso e encrenqueiro?" Malhada, cuja mansidão todos admiravam, respondeu: "Ó, Tião, seu ato de bravura apagou qualquer mal que tenha praticado." O galo Tião e a vaca Malhada tornaram-se amigos e todos foram felizes. Gostaram da história? Olha, rapidinho aqui, o que essa história mostra pra gente. Essa história mostra, primeiro, que não devemos maltratar os animais e, segundo, que nós devemos ser amigos um do outro, que com certeza nós vamos ter desentendimentos por opiniões diferentes, por um ciúmezinho aqui e ali, mas no final nós temos que fazer o quê? Admitir que erramos, porque sempre tem um lado que erra, ou às vezes os dois, e nos desculparmos, nos perdoarmos e voltarmos a ser amigos, porque a amizade gera o quê? Um sorriso e a alegria. Tá bom? Então, deixa eu falar mais um pouquinho para vocês da Lenira. Então, como vocês podem ver aí pequenininho, a Lenira, ela nasceu em 20 de 3 de 54, na cidade de São Félix, Bahia. Cresceu em Cachoeira, na Bahia, é nordestina, tomando banho nesses rios aos 9 anos de idade, depois foi morar em Salvador, né? E ela encontrou também um rio muito bonito lá em Salvador, teve 2 filhos, Aline e Davi, continua se aperfeiçoando, continua estudando, é acadêmica do curso de letras, acha bem legal essa coisa de estudar, porque aprender coisas novas é sempre bom. Quem estuda nunca envelhece, porque a mente está sempre em atividade, às vezes complica, mas isso é assim mesmo. Senão, não teria graça. Talvez por eu ter uma alma inquieta, estou sempre buscando aquilo que não perdi, isto é bom, porque para mim os dias nunca são iguais. Adoro a Deus e sei que sem Ele nada sou. Gosto da pureza das crianças e da amizade dos animais. Tenho uma gata cinza chamada Minnie, não tem
pedigree, mas gosto dela mesmo assim. Um dia eu e você nos conheceremos. Enquanto isso não acontece, deixo aqui um beijo bem gordo e um abraço bem apertado. Até logo, um abraço carinhoso de Lenira. Essa é a Lenira, gostaram dela? Agora nós vamos, sabe para onde? Para o nosso gênero em foco, tá? E o nosso gênero em foco continua informativo científico. Nós vamos terminar 2020 com esse gênero maravilhoso que é o informativo científico, para a gente conhecer cada vez mais a ciência, para a gente conhecer cada vez mais textos e novidades que nós não conhecíamos até entrarmos em contato com esse gênero informativo científico. Então vamos lá? Eu trouxe para vocês ainda mais novidades sobre esse gênero. Só que eu vou repetir o conceito que é para fixar na mente de vocês e aproveitem para colocar mais anotações aí no caderno de vocês, beleza? Então, o texto informativo científico é o quê? É um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante muitas pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Esse é o conceito do nosso gênero. Quais são as características do gênero divulgação científica? Vamos para as características? São apresentados com uma linguagem clara, objetiva e impessoal, ou seja, destituído de marcas pessoais com verbos na terceira pessoa, de acordo com as normas da língua. Então, vocês já sabem aí, estão cansados de saber que não temos gírias, não temos intimidade dentro desse gênero, tá? Por esse motivo, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, as gírias e figuras de linguagem, como a redundância e a ambiguidade, e também o regionalismo, como eu falei para vocês na aula passada. É notório a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica, e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Bom, eles são escritos por esses pesquisadores e especialistas. Professor, mas você falou na aula passada que não precisa ser pesquisador especialista para escrever esse tipo de texto. Não, para divulgá-los em forma de texto informativo científico, não. Mas também não pode ser mais do que isso. Emitir uma opinião está descartado, ok? Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos, baseados em experimentos, estudo de caso, dentre outros. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet, logicamente especializados em ciência, para poder dar uma informação mais fidedigna, mais verdadeira para a gente, ok? Posto isto, vamos para as habilidades dessa segunda-feira, que são as mesmas da segunda-feira passada. Localizar informações explícitas em um texto, identificar o tema de um texto e identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros. Hoje nós vamos também bater a cabecinha, mas não para doer, e sim para a gente absorver mais conhecimentos. E eu quero, antes de nós irmos para o intervalo e antes de nós começarmos nossas atividades, apresentar para vocês algo que eu encontrei muito interessante, que é um informativo científico, uma revista, gente, uma revista de aprendizes científicos, uma revista que é para você, que está do outro lado da telinha, nosso aluno do 4º ano, para você ler, se deleitar e se deliciar com essas descobertas. E não por acaso, eu trouxe algo desse nosso invasor aqui de 2020, que é o coronavírus, para vocês verem como essa revista abordou esse tema de uma forma científica e de fácil entendimento para vocês entenderem e não terem nenhuma dúvida. E também porque eu prometi para vocês que ia trazer algo que tivesse bastante imagens e figuras para vocês poderem entender melhor o uso delas dentro do informativo científico. Então vamos lá. Quem são? Os coronavírus fazem parte de um grupo de seres minúsculos chamados de micro-organismos.
Eles são tão minúsculos que precisamos de um microscópio para vê-los. Os fungos, as bactérias, os protozoários e outros vírus também são micro-organismos. Então, daqui a gente já poderia tirar várias questões explícitas de um texto, né? Quais são esses micro-organismos? Lá no texto tem fungos, bactérias e protozoários. Alguns deles são como vilões e podem nos deixar muito doentes se entrarem em nosso corpo, que são esses aqui que vocês estão vendo que eles representaram aqui nessa figurinha, ó, com cara bem malvada. Já outros como heróis e ajudam o nosso corpo a se manter saudável, além de nos ajudar a produzir alimentos, remédios e outras coisas, né, que são aí as boas bactérias do nosso corpo. Microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos. Quem estuda esses bichinhos que a gente acabou de ver é a microbiologia. Os micro-organismos são importantes em muitas áreas da ciência, tais como saúde, agricultura e produção de alimentos. Os cientistas que estudam esse grupo são os microbiologistas. Outra pergunta que a gente encontra no texto: quem são os cientistas que estudam os micro-organismos? São os microbiologistas. Vírus. Os vírus são os menores dentre os micro-organismos. Eles são tão minúsculos que para enxergá-los é necessário usar um supermicroscópio. Existem vírus de diferentes formas e tamanhos. Aqui na imagem a gente consegue ver porque ele está o quê? Aumentado, mas ele é bem pequenininho. Eles podem estar em vários lugares, como na sola do nosso sapato, nas nossas mãos, nas gotinhas de espirro, nas maçanetas da porta, no canudo que usamos e muito mais. Vejam só como ele exemplifica onde os vírus podem estar com desenhos, com imagens. E fica muito mais fácil para você entender algo que é lá da ciência. Como eles são? Bom, ligante, que é esse aqui, ó, que vocês estão vendo, como uma chave. É ele quem abre a porta da célula do hospedeiro, a nossa porta, para iniciar a multiplicação viral. Envelope é como se fosse uma cobertura do vírus e é feita com gordura. Sabe quando lavamos o prato em casa e usamos o sabão para tirar a gordura? O sabão age de forma igual no vírus, tirando a gordura do seu envelope, acabando com ele. E o material genético é como se fosse um chip que contém todas as informações sobre o que o vírus deve fazer, beleza? Para que os vírus possam se multiplicar, precisam entrar na célula de um hospedeiro. Os vírus usam as células do hospedeiro para fazer várias cópias deles mesmos, como vocês estão vendo aí, ó. Fábrica de copiar vírus, a célula do hospedeiro, que é essa maior aqui, ó, e dentro dela é uma fábrica de copiar vírus, e o vírus vai se copiando, gerando cada vez mais vírus. E temos o coronavírus. Os coronavírus são conhecidos há bastante tempo como causadores de resfriados nos seres humanos. De vez em quando surge um novo vírus capaz de causar doença, uma mais grave, como o SARS-CoV-2. Meu nome é SARS-CoV-2. A Covid-19 é o nome da doença causada pelo SARS-CoV-2. E, professora, você vai agora nos falar sobre esse vírus? Vou sim, mas para vocês ficarem bem curiosos agora, eu vou deixar que vocês façam aquele intervalozinho da nossa vinheta para vocês beberem uma água, irem ao banheiro, descansarem um pouquinho e a gente volta para eu continuar essa história para vocês, esse informativo científico que explica de maneira assim graciosa, detalhada, cheia de imagens e desenhos sobre a trajetória desse vírus, tá bom? Então, estou esperando vocês aqui, não vou sair daqui, tá? Até breve! Oi, meus bens, voltamos. Viu como foi rapidinho? E eu nem saí daqui, fiquei aqui esperando vocês. Nós estávamos onde? Nós estávamos contando a trajetória do coronavírus. E agora eu vou terminar essa história para vocês, para a gente começar nossas atividades e responder aí muitas questões. Vamos lá? Então, olha só.
por se parecer com uma coroa, olha só como o vírus se parece com a coroa. Vocês estão vendo a semelhança? Aqui é o vírus e aqui é uma coroa. Então, o vírus ganhou o nome de coronavírus. Corona igual a coroa. Então, vocês já sabem, quando alguém perguntar, vocês vão dizer: olha, eu vi em um texto informativo científico que o coronavírus ganhou esse nome porque ele se parece com a coroa. Beleza? Então, continuando, de onde ele veio? De onde esse vírus veio? Olha só, é possível que o SARS-CoV-2 tenha sido transmitido de morcegos para outro hospedeiro animal. Depois, esse animal silvestre, quando está mostrando aqui, ó, o morcego transmitiu para outro hospedeiro animal e depois esses animais silvestres transmitiram para o ser humano, que somos nós, aqui, ó, representado direitinho. Podemos pegar o vírus ao entrar em contato direto com os animais silvestres infectados, que possuem o vírus, claro, ou ao consumir sua carne. Posso pegar o vírus de outra pessoa? Sim, podemos pegar o vírus quando gotinhas de saliva vindas do espirro ou tosse de alguém com o vírus entram no nosso nariz, boca ou olhos. Também podemos pegar o vírus colocando as mãos nessas gotinhas e, em seguida, colocando o dedo no nariz, boca ou olhos. Essas gotinhas, que às vezes não vemos, podem estar em lugares como chão, mesa, maçaneta. Por isso que ele disse lá através do desenho também que não é para pegar em maçaneta, tá? Pessoas com o vírus, mesmo que não apresentem sintomas, podem transmiti-lo. Por isso que é muito perigoso, tá vendo? Quando muita gente em vários países do mundo ficam doentes, chamamos isso de pandemia. Então, é por isso que nós estamos vivendo uma pandemia. Por quê? Porque muita gente de todos os países estão doentes, vivendo a mesma situação. E a gente chama de pandemia, tá bom? Governantes de diversos países pedem para que as pessoas evitem sair de suas casas. A intenção é diminuir a transmissão do vírus. O pessoal não está obedecendo muito não, né? Por que não devemos sair de casa? Bom, os hospitais, gente, têm um número máximo de pessoas que podem ser atendidas. Está aqui o hospital bem ilustrado para vocês. E aí, se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, não haverá vaga para todos nos hospitais. Olha aqui, ó. Não vai ter vaga para todo mundo. Quais os sintomas da Covid-19? Vamos lá? Os sintomas da Covid-19, na maioria das vezes, são bem parecidos com os de um resfriado comum. Sintomas mais frequentes, vamos lá. Aqui nós temos a tosse e a ilustração, nós temos a dificuldade para respirar, que envolve os pulmões, nós temos o nariz escorrendo, febre de 37,8 graus, dor de cabeça e no corpo, cansaço e dor de garganta. Todos esses sintomas devidamente ilustrados aqui nesse informativo científico. Lembre-se, pessoas doentes podem não apresentar sintomas. Algumas pessoas doentes não apresentam, aliás, muitas, a maioria, né? O que cada um pode fazer para evitar a Covid-19? Vamos lá ver o que a gente pode fazer? Todos os desenhos estão circulados e cortados. Significa que você não pode fazer, proibido, beleza? Então, evitar o aperto de mãos, que é maravilhoso, mas a gente tem que evitar. Evitar beijos e abraços. Cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se tiver com algum sintoma de resfriado, use máscara quando sair. Lave sempre as mãos com água e sabão. Evite lugares com muita gente. Evite colocar a mão na boca, no nariz e nos olhos. Todos esses cuidados nós devemos ter. Vamos junto combater o coronavírus? Gente, esse informativo científico, esse texto informativo científico que foi feito especialmente para você, criança, poder entender da melhor forma sobre esse vírus, o coronavírus, é da série Pequenos Cientistas, Mundo Invisível. E eles fazem um convite para vocês. Vista o seu jaleco, pegue a sua lupa e venha conhecer o mundo da ciência. Dessa vez, aprendemos sobre um vírus que está deixando muitas pessoas doentes no mundo, o coronavírus. Você sabe o que é um microbiologista? É um cientista que estuda os micro-organismos. Eles sabem tudo sobre essas criaturinhas. Que tal descobrir esse mundo e ser um microbiologista também? Olha que convite maravilhoso. Então, se aproprie. Tem na internet, é da editora Unicelva.
Tem aí a universidade, o MT Ciências, que está na internet, é só pesquisar e descobrir todas as outras doenças causadas por micro-organismos e saber direitinho o que é um microbiologista e o que ele pode fazer. Agora, nós vamos para as nossas atividades. E eu trouxe para vocês aqui alguns textos que são fáceis, de fácil entendimento e curtos. Então, prestem bastante atenção. Vamos lá. Um cardápio variado. Professora, mas não é um texto científico? Calma, vamos ver o que ele está dizendo para a gente? Vamos lá? Os besouros estão em toda parte do planeta. Para eles, a natureza é uma fonte inesgotável de alimentos. Veja só, o serra-pau tem esse nome porque se alimenta de madeira. Uma espécie é chamada de rola-bosta por sua preferência por excrementos, enquanto outra tem hábitos mais refinados, pois só come pétalas de flores. O bicudo e a broca são terríveis para a lavoura do algodão. O bicudo come a flor antes dela abrir-se, enquanto a broca ataca a raiz, enfraquecendo a planta. A broca ela é muito mais perigosa para a agricultura, tá? A joaninha, que também é um besouro, ajuda a combater as pragas da plantação. Ela chega a comer cerca de 20 pulgões por dia. Há também besouros que adoram uma biblioteca, mas ali não vão para uma boa leitura, e sim para devorar os livros, literalmente. Nesse caso, são as suas larvas que perfuram as capas dos livros, causando o maior estrago. E esse texto foi adaptado de Globo Ciência, dessa revista científica. E vocês viram aqui que ele não falou de comida, ele falou de besouros. E só temos essas informações porque pessoas, pesquisadores, foram lá, pesquisaram, observaram. Depois de muita pesquisa e observação, eles concluíram o estudo e trouxeram para a gente. Nós ficamos sabendo aqui através do texto informativo científico, tá? Nossa primeira questão. O besouro que prejudica a agricultura é... Questões fáceis, hein? Vamos lá no texto. O bicudo e a broca são terríveis para a lavoura do algodão. O bicudo come a flor antes dela abrir-se, enquanto a broca ataca a raiz, enfraquecendo a planta. Estou riscando tudo aqui para vocês verem como essa resposta está o quê? Explícita no texto. E a nossa alternativa correta, vocês já falaram aí, é a broca. É ela que prejudica a agricultura, tá? O besouro que ajuda a combater as pragas é... Eita, eu ouvi os gritos de vocês aí dizendo qual é, mas eu vou mostrar no texto mesmo assim. A joaninha, que também é um besouro, o que é que ela faz? Ela ajuda a combater as pragas das plantações. Então, a nossa alternativa correta é o quê? A letra C, a joaninha. Assinale a alternativa que revela que tipo de texto é este. Outra questão que eu já ouvi daqui, ó, você do outro lado da telinha dizendo, ah, professora, tá muito fácil. Calma, ainda temos muitas questões. Bom, a alternativa que revela que esse tipo de texto, que tipo de texto é este? Eita, enrolou aqui, né? É qual? Não é fábula, como a gente já conhece, não é conto de fada, não está narrando uma história, nem tem destinatário e remetente, portanto não é uma carta de reclamação. É o quê? Letra D, um texto de divulgação científica, porque está fazendo aí, informando alguns dados sobre os besouros, tá? Esse tipo de texto pode ser encontrado em... Nós já estamos cansados de saber. No dicionário não é, porque ele traz o significado de palavras. Nos jornais também não, porque aqui está muito vago, não tem o tipo de jornal. Gibis, muito menos, contam histórias em quadrinhos. Então, nos resta revista científica, que é o que a gente já sabe e você de casa com certeza acertou. Não é verdade? A quinta questão. Preencher as lacunas de acordo com o texto. Ah, mas para isso eu preciso do texto. E eu trouxe para vocês. Vamos lá. Inseto que se alimenta de madeira. Vamos lá no texto? Começa já dizendo que o serra-pau tem esse nome porque se alimenta de madeira. Então, qual é o nosso inseto? Serra-pau. Inseto que, de acordo com seus hábitos, tem preferência por excrementos. Qual é esse inseto? Vamos ver? Uma espécie chamada de rola-bosta, por sua preferência por excrementos. Então, o nome que a gente vai colocar aqui é rola-bosta. Vamos lá? Letra C.
Inseto que ajuda a combater as pragas nas plantações. Trouxe o texto aqui para vocês. O que está dizendo lá? A joaninha, que também é um besouro, ajuda o quê? A combater as pragas das plantações. Então, nosso nome aqui na letra C vai ser o quê? Ouvi vocês dizendo joaninha. Inseto que se alimenta das flores de algodão. E um inseto terrível para a lavoura de algodão, atacando a raiz da planta. Aqui nós temos os dois. O bicudo e a broca são terríveis para a lavoura do algodão. O bicudo, ele come o quê? A flor. Então, a gente completa com bicudo. E a broca, ela ataca a raiz da planta, enfraquecendo ela. Então, a gente completa com broca. Estão conseguindo entender? Agora a gente vai para o nosso próximo texto, que tem o título Ela é Super. Vamos lá? Conheça as habilidades da onça pintada e saiba mais sobre esse felino. Capaz de se disfarçar na mata, andar com leveza, escalar árvores altas e atravessar rios, a onça parece ter os poderes da invisibilidade de um guerreiro ninja. Ela usa todas essas habilidades para caçar e se proteger. Costuma ser mais ativa quando o sol se põe e pode caçar à noite, pois enxerga bem no escuro e tem audição e olfato aguçados. Como tem pernas curtas, ela não corre. O que ela faz? Ela se esconde, segue a presa sem ser percebida e a ataca saltando de um galho ou do meio da mata de repente, com uma mordida mais forte do que a de felinos maiores. Esse texto é um texto informativo científico, ele foi tirado da revista Recreio, que tem muitos textos científicos, tá, gente? E também é fruto de muitas pesquisas e observações científicas para poder saber aí sobre as habilidades e as características dos animais. Finalidade deste texto é contar uma história sobre a onça. Não é um texto narrativo, então não tem essa finalidade. Anunciar um produto também não é um texto de anúncio, de propaganda, então não tem essa finalidade. Informar as habilidades da onça ou vender uma onça. Bom, nós não estamos aqui com propagandas de venda, então a nossa alternativa correta é qual? Qual é a que vocês estão pensando aí? Marcaram qual? Exatamente, a letra C. Informar as habilidades da onça é a nossa alternativa correta. De acordo com o texto, a onça pintada possui habilidades para... Vamos lá ver o texto? Conheça as habilidades da onça pintada e saiba mais sobre esse felino. Capaz de se disfarçar na mata, andar com leveza, são as habilidades. Escalar árvores altas e atravessar rios. A onça parece ter o poder da invisibilidade de um guerreiro ninja. Ela usa todas essas habilidades para, olha só, caçar e se proteger. Explícito no texto. E está em qual alternativa? Na letra B, caçar e se proteger. Se você marcou essa alternativa, você acertou. E é uma resposta que a gente encontra onde? No texto. Como tem pernas curtas, a onça pintada não corre. Qual a estratégia utilizada por ela para conseguir atacar suas presas? Olha que a resposta já está aí para vocês, né? A onça pintada se esconde, segue as presas e salta de repente sobre elas, com uma mordida mais forte do que a de felinos maiores. Então, essa é a nossa resposta, tá, gente? Que está lá no texto e eu trouxe diretamente para cá. Agora, vamos para o nosso próximo texto, que é a tartaruga amarela. A tartaruga amarela é uma espécie de tartaruga marinha comum nos oceanos de todo o mundo, mas que se encontra ameaçada de extinção. Os textos informativos científicos, eles também nos trazem quais são os animais que estão ameaçados de extinção, tá bom, gente? As medidas de uma tartaruga amarela têm, em média, 90 centímetros de comprimento quando totalmente crescido, embora indivíduos maiores, de até 270 centímetros, foram descobertos. Uma tartaruga cabeçuda, já adulta, pesa aproximadamente 135 quilos. São pesadas, hein? Com os maiores exemplares pesando mais de 454 quilos. Vocês sabiam disso? O texto informativo trouxe para vocês. A cor da pele varia do amarelo ao marrom e a casca normalmente é marrom avermelhada. Não há diferenças externas em sexo antes da tartaruga se tornar um adulto. A diferença mais óbvia é que os machos adultos possuem caudas mais grossas e mais longas que as fêmeas. Vamos às nossas atividades?
Este texto é do gênero, todo mundo já sabe. Não é infográfico, não contém imagens. Para ser infográfico tem que conter imagens e texto. Informativo científico, será? É uma carta, vocês viram aí remetente, destinatário? Vamos excluir carta. É um cartaz? Também não temos desenho para ser cartaz. O que nos resta? Informativo científico. Esse é o gênero do nosso texto. Nossa alternativa correta é a letra B. Então, por eliminação, vocês também podem fazer uma questão, tá? Em quais oceanos podemos encontrar essas tartarugas? A gente viu lá no texto, lá no iniciozinho, que essas tartarugas não são encontradas em apenas um ou dois oceanos. Elas são encontradas em todos os oceanos, que a gente vai direto para a letra C. A gente não precisa nem voltar no texto, apesar de ter uma informação explícita lá. Mas a gente consegue lembrar, porque é um texto pequeno, e lá bem no início está dizendo que podemos encontrá-las em todos os oceanos, tá? Agora vamos para o nosso texto mais longo do dia, que é um texto que também já é do conhecimento de vocês e hoje vocês vão ler mais uma vez junto comigo e abordá-lo de maneira diferente e conhecer mais ainda sobre esse texto, tá? Por que a girafa tem o pescoço tão comprido? Vamos ver? Para começo de conversa, não é só o pescoço da girafa que é comprido, ela é toda muito alta. Mas, acredite, os antepassados das girafas não eram assim. Esse animal foi adquirindo essa característica ao longo de muitos milhares de anos, num processo de transformação que se dá de forma lenta e é chamado de evolução. Olha aí, já temos o conceito de evolução. É esse processo de transformação que se dá de forma lenta. Que nós, seres humanos, também passamos por esse processo, segundo a história. Essas transformações ou mutações que resultaram na girafa com a aparência que conhecemos hoje, aconteceram no material genético dos ancestrais dela, ou seja, os genes do animal, que são estruturas contidas nas células de qualquer ser vivo, guardando o que podemos chamar de código de suas características físicas. Começaram a sofrer mudanças. Com isso, alguns filhotes passaram a nascer um pouco mais altos e com o pescoço um pouquinho mais comprido. Provavelmente, o fato de serem mais esticados permitiu que esses animais tivessem acesso a novas fontes de alimento ou que pudessem perceber a aproximação de predadores com antecedência maior. Assim, esses filhotes mostraram maior capacidade de sobreviver do que os outros. Eles estavam, portanto, mais bem adaptados ao meio em que viviam. Como consequência, ao se reproduzirem, acabavam deixando uma quantidade maior de descendentes, sendo esses mais altos. Então, ao longo de algumas gerações, o número de animais com o pescoço um pouco mais comprido foi aumentando, até que toda a espécie tivesse dominada por animais com tais características. A esse tipo de situação, os cientistas chamam de seleção natural. E esse processo se repetiu algumas vezes, e em cada uma delas, o resultado era que a população dos ancestrais da girafa ia se modificando. Ao mesmo tempo, esses animais iam se especializando em se alimentar das folhas que se localizavam nas partes mais altas das árvores. E, em resposta a essa necessidade, seu pescoço ia se alongando ainda mais a cada geração. Quando todas essas características se estabilizaram em uma população de animais que hoje conhecemos como girafas, a espécie estava definida. Assim como as girafas, todos os seres vivos, inclusive nós, humanos, são resultados de processos evolutivos. Cada vez que os indivíduos se reproduzem, pequenas alterações no material genético acontecem espontaneamente. Portanto, podemos dizer que estamos todos em constante evolução. E esse texto foi retirado da nossa revista Ciência Hoje das Crianças, que vocês encontram onde? Nas escolas. Então, qual gênero textual é esse? Todo mundo aqui já sabe que não é uma notícia de jornal, que não é uma reportagem de TV, que não é entrevista de revista. Todo mundo aqui sabe que esse gênero é o quê? Divulgação científica ou informativo científico, que está na letra? Isso mesmo, na letra D, é a nossa alternativa correta. Onde é comum encontrarmos textos como esse?
Outra resposta que vocês com certeza já devem ter gritado antes de ver as alternativas, porque nós aprendemos isso aqui durante nosso momento teórico da aula, onde é em revistas e sites da internet. Letra C. Qual é a sua função? Aqui também nós já sabemos, essa é a função geral. Eu quero saber qual a função de um texto informativo científico. Bom, é contar uma história? Não. Isso é narrativo. É noticiar um fato? Não. Isso é o quê? Notícia. Enviar uma carta? Também não. Isso é a função do gênero carta. O nosso gênero de hoje tem a função de divulgar informações científicas para o público em geral. E nesse caso aqui, sobre o pescoço grande da girafa, comprido da girafa. Não é isso? O que nos traz a próxima questão. Qual é o assunto do texto? Eu acabei dando a resposta para vocês. Não é a altura dos antepassados da girafa, apesar de abordar esse texto. Também não é a capacidade de viver dos filhotes da girafa, que também está contido no texto. A explicação do alimento da girafa ser folha? Também não. Aqui o assunto principal, o tema do texto é a explicação sobre o pescoço da girafa ser o quê? Comprido. Tem toda uma explicação que passa por todos esses assuntos que estão nas outras alternativas, mas esse é o principal, beleza? Letra D. Como a girafa adquiriu a característica de ser tão alta? Vamos lá para o texto? Para começo de conversa, não é só do pescoço da girafa que é comprido, ela é toda muito alta. Como foi que ela adquiriu? Vamos grifar lá. Esse animal foi adquirindo essa característica ao longo de muitos milhares de anos, num processo de transformação que se dá de forma lenta e é chamado de evolução. Essa é a nossa resposta completa, tá? Tá lá no texto, explícita no texto, e a gente dá ela de forma completa. Esse animal foi adquirindo essa característica ao longo de milhares de anos num processo de transformação chamado evolução. Segundo o texto, o que são genes? Vamos lá no texto, olha aqui. Estruturas contidas nas células de qualquer ser vivo, guardando o que podemos chamar de código de suas características físicas. A nossa resposta construída são estruturas contidas nas células de qualquer ser vivo, guardando o que podemos chamar de código de suas características físicas. Nós vamos pular aqui esse texto, tá, gente? Vamos pular. E agora nós vamos direto para o nosso para casa, porque senão a gente não vai ter tempo de orientar o para casa de vocês, beleza? Então vamos lá. Aqui no para casa, eu quero que vocês, nesse momento, quando vocês forem fazer o para casa, sentem em uma confortável cadeira, no sofá, ou se deitem aí no chão mesmo, peguem um livro para ler e reler, abram na página 59 e vocês vão fazer outra leitura silenciosa do nosso querido Ferreira Goulart. E a leitura de hoje é o poema 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena, como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena, sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Então, vocês vão fazer a leitura silenciosa e depois vocês podem ler em voz alta, tá? Agora eu quero que vocês peguem o nosso livro Ápice de Língua Portuguesa e nós vamos dar a orientação do para casa de hoje a partir da página 154. Lá vocês vão encontrar o resumão do nosso texto informativo, porque nós já estamos na reta final, tá? Então, o que é o texto informativo? Ele apresenta dados, explicações de forma organizada sobre determinado assunto. Qual a intenção dele? Informar e dar explicações sobre um assunto. A linguagem em construção, uma linguagem precisa, clara, objetiva e geralmente formal. Explicações detalhadas, é importante lembrar disso. Uso de palavras próprias da área, ciência, tecnologia, saúde. Organização em blocos de assuntos. Lembrem disso para as atividades que vocês vão fazer agora. Leitor, pessoas interessadas no assunto apresentado, pessoas interessadas em novos conhecimentos.
Prática e oralidade. Bom, brincadeiras com animais. No texto, por que as lagartixas perdem um rabo? Há o seguinte aviso sobre a lagartixa: não devemos fazê-la perder a sua cauda à toa só por brincadeira. Animais de estimação gostam de brincar com seus donos. Por exemplo, a busca de uma bolinha que foi arremessada costuma ser diversão certa para o cachorro e para o dono. Entretanto, muitas pessoas fazem brincadeiras de mau gosto com os animais e se divertem com isso. Você já presenciou alguma cena assim? O que foi feito com o bicho? O que acha da atitude de pessoas que maltratam os animais? Dê a sua opinião e ouça a dos colegas. É uma resposta pessoal. Vocês vão dizer aqui o que vocês acham e vão perguntar para os coleguinhas de vocês aí pelo WhatsApp o que eles acham também. Textos verbais e não verbais. Ao produzirmos um texto informativo, podemos empregar também recursos visuais, como fotografias, desenhos gráficos, esquemas, setas, para ajudar o leitor a compreender melhor o que estamos explicando. Nas representações visuais a seguir, observe como são apresentadas as informações sobre o assunto. Um ovo e o nascimento de um pintinho. Esquema com título, desenhos, fios e legendas simples. A ilustração mostra como o pintinho fica dentro do ovo. Os fios apontam para partes do corpo da ave e do interior do ovo. As legendas simples indicam o nome dessas partes. Vamos entender. Aqui a gente tem o desenho do ovo, a gente tem os fios indicando o nome de cada parte e a gente tem aqui, né, o nome das partes, como foi falado aqui na explicação, beleza? O segundo esquema é o esquema com título, fotografia, fios, legendas simples e legendas explicativas. Nós temos a imagem que mostra um pintinho saindo de dentro do ovo. Temos os fios que apontam para partes do corpo da ave. Temos as legendas simples que indicam o nome dessas partes e as explicativas que dão informações para que se entenda melhor a imagem fotografada. Vamos ver essa próxima imagem? Olha aqui, a gente tem o título, quebrando o ovo de dentro para fora. Nós temos aqui o desenho, a imagem. Temos aqui os fios, que diz a legenda, o que está acontecendo, né? O pintinho empurra o topo da casca, a membrana da casca, a própria casca, o olho, o bico, o dente de ouro, a rachadura que percorre toda a volta da casca. E temos aqui a legenda embaixo, beleza? As nossas questões, elas tratam desses dois textos. Observe o esquema acima e o da página anterior, os dois desenhos, e responda. Letra A. Como é que o pintinho sai do ovo? Vocês vão olhar lá para os dois esquemas e responder. O que você observou para responder a questão anterior? Vocês observaram o quê? A imagem, não é verdade? Segunda questão. Observe com atenção a imagem acima e responda. A imagem, gente, vai ser a imagem do pintinho mesmo quebrando o ovo. A. Você já tinha visto um pintinho saindo do ovo como nessa imagem? Vocês vão responder. Letra B. O que mais chamou sua atenção nessa imagem? Olhem a imagem e nos digam o que chamou a atenção de vocês. É uma resposta pessoal, tá bom? Letra C. Qual é a importância de uma imagem bem detalhada em textos informativos? Eu mostrei para vocês aqui aquele texto sobre o coronavírus, que é um texto com imagens e explica detalhadamente com imagem e com texto também. Mas qual a importância disso? Nós falamos quando mostramos o resumo lá de texto informativo. Então é só vocês voltarem lá no resumo, darem uma pesquisadinha e olharem, tá? E agora peguem o livro Jade, na página 87, questão 4. Uma questão já conhecida por vocês. Em cada linha, circule a palavra diferente. Nós temos 4 linhas e vocês vão circular 4 palavras diferentes. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades de vocês bem direitinho, com aquela letra linda, maravilhosa, que só vocês sabem fazer para a gente corrigir e não ter nenhum problema, tá? Eu aqui estou me despedindo de vocês por este ano. Foi maravilhoso estar com vocês durante todas essas aulas, mesmo que distante. E eu sei que vocês aí do outro lado da telinha também amaram. Eu desejo a vocês um Feliz Natal, boas festas, um beijo bem gostoso e um abraço bem forte, tá? Até janeiro, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau.
alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje para a nossa última aula de matemática, né, da segunda-feira com a professora Adriana. Então vamos lá, temos muito para revisar hoje, tá? O nosso conteúdo hoje é subtração. Tenho certeza que vocês já estão craques na subtração. Mas eu trouxe hoje algumas ideias da subtração para que vocês possam identificar na hora que estiverem fazendo as atividades de vocês. Bom, a habilidade: resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados da adição ou subtração, que é juntar, alteração de um estado inicial, é positiva ou negativa, comparação e de mais de uma, né? Positiva ou negativa. E determinar a subtração de números naturais usando as noções de completar. Só que eu trouxe, além da noção de completar, eu trouxe outras noções, outras ideias para vocês, tá? E hoje também nós vamos trabalhar somente atividades. Toda a nossa aula hoje vai ser resolução de atividades. Então, pegue o caderno de vocês, o lápis e vamos começar. Nós vamos resolver primeiro aquelas subtrações que nós, sem problemas, tá? Só aquela subtração que eu sempre trago e nós vamos resolvendo cada uma. Ó, a primeira, 935 menos 145. Não esqueçam que sempre eu dou um tempinho para que vocês possam copiar. Não precisa copiar, não precisa correr. O importante nesse momento é prestar atenção para que vocês consigam, né, aprender direitinho. Então, nós vamos lá. Vamos começar a fazer aqui. Lembrando que sempre da direita para a esquerda da unidade, tá? O 5 aí está na unidade, eu não coloquei específico, mas tenho certeza que todos vocês já estão craques nisso. O 5 aí na unidade, o 3 na dezena, o 9 está na centena, ok? Sempre começando da unidade. Então, vamos lá. 5 menos 5. Aí você lembra, professora, se eu tenho 5, eu tiro 5, eu vou ficar com 0. Não quero que vocês digam nada, porque não existe esse, é o 0, tá? Número 0. Então, 5 menos 5 igual a 0. Lembrando, não faça nada ainda, tá? Eu dou sempre aquele tempinho para que vocês não se atrapalhem. A próxima, 3 menos 4. Aí você diz, professora, mas eu não posso tirar 4 de 3, o 4 é maior do que o 3. Aí tem aquela regrinha do agrupamento, né? Mas vamos lá para a centena, que é o 9, e vamos trazer um ó que vai ficar 13. Lembrando que não é pedir emprestado, é agrupamento. Eu sempre falo isso para vocês, né? Então agora nós vamos fazer essa continha. Aí ficou 13. 13 menos 4. Fica quanto? 9. Muito bem. Aí, lembrando que lá na centena não vai ficar mais 9, né? Vai ficar quanto? 8. Aí, agora você vai fazer essa subtração. 8 menos 1 igual a 7. Então, a resposta da letra A é 790. Agora, nós vamos para a segunda, letra B, tá? 753 menos 263. Vamos ver aqui como é que nós vamos fazer. Vamos lá. 3 menos 3, eu tenho 3. Eu vou tirar 3, eu vou ficar com 0. Muito bem. Aí, agora aí, lá na dezena, quem é que tá lá? Tá o 5. Eita, professora, mas eu não posso tirar 6 de 5, porque o 6 é maior do que o 5. O que é que eu vou fazer agora? Nós vamos agrupar, não foi o que eu falei para vocês? Lá da centena, ó. Aí ficou 15, né? 15 menos 6, aí você faz agora, 15 menos 6, que agora dá certo. Fica 9. Aí lá na centena, que é 7, não fica mais 7, né? Vai ficar quanto? 6. 6 menos 2 igual a 4. Então, a resposta da letra B é 490. Vocês entenderam direitinho? Não se preocupe que nós vamos fazendo devagarzinho e vocês vão entender, tá? Agora eu vou dar o tempinho para vocês copiarem com calma, ok?
Então vamos voltar aqui. Conseguiram fazer direitinho? Muito bem. Agora vamos para a segunda, tá? Vamos lá. Nós vamos continuar resolvendo as subtrações. 856 menos 435. Vamos ver quanto é que vai dar essa subtração. Bom, lembrando que começa das unidades. Então, 6 menos 5, 6 menos 5 igual a... muito bem, gostei da resposta. 5 menos 3. Pensem aí, eu tenho 5, eu vou tirar 3, eu vou ficar com 2. Muito bem. E 8? Tira 4, eu vou ficar com 4. Então, 856 menos 435 dá igual a 421, né? O resultado, a diferença de 854 menos 435 ficou 421. Então, vamos agora para a letra D. 1674. Olha, aí nós já temos a unidade, a dezena, a centena e já temos a unidade de bilhar, né? Então, vamos lá. Menos 373, começando das unidades. 4 menos 3 igual a 1. Muito bem. 7. Se eu tenho 7, eu vou tirar 7, eu vou ficar com 0. Muito bem. Aí, 6 tirou 3, ficou 3. Aí, ó, é como se fosse aí, ó, 1, tirar o 0. Você vai só descer o 1, tá? 1. Entendeu? Porque aí não tem o número embaixo da unidade de milhar, você só faz descer esse número, subentende-se que aí tem um 0, 1 mais 0 é igual a 1, ok? Então, o resultado de 856 menos 435 é igual a 421. E de 1674 menos 373 é igual a 1301. Mais um tempinho para vocês copiarem. Pronto, vamos continuar aqui com outras subtrações, da mesma forma, tá? 845 menos 728. Vamos ver quanto é 845 menos 728. Aí você vê aí, já viu que eu não posso tirar 8 de 5, né? Muito bem, gostei da observação. Então, se eu não posso tirar 8 de 5, porque o 8 é maior do que 5, eu vou agrupar, né? Lá da dezena. Aí vai ficar 15. 15 menos 8 igual a 7. Aí lá no 4 ficou quanto? Ficou 3, né? Não pode ficar 4, fica 3, porque ele foi para agrupar na unidade. Então, na dezena vai ficar 3. 3 menos 2 igual a 1. Aí, 8 menos 7 igual a 1. Então, 845 menos 728 dá igual a 117. Entenderam? Vamos para a próxima, para a letra F. 856 menos 838. Vamos ver quanto é que dá o resultado? A mesma coisa aí, tá? Ó, 6, eu não posso tirar 8 de 6, então eu vou agrupar lá da dezena. Então, 16 menos 8 igual a 8. E lá não vai ficar 5 mais na dezena, não é? Vai ficar quanto? Vai ficar 4. Muito bem.
Então, 4 menos 3 igual a 1. E 8 menos 8 igual a 0. Então, na letra E, 845 menos 728 ficou 117, a diferença. E na letra F, 856 menos 838 ficou 18. O resultado foi 18. Ok? Então, mais um tempinho para vocês copiarem. Pronto, ok, crianças? Então, a partir daqui agora, nós vamos dar algumas ideias, tá? Como eu falei para vocês no início, algumas ideias para que vocês possam identificar, né? Se é de retirar, se é de completar, nos probleminhas. Então, essa primeira ideia aí é a de retirar. Vocês observem bem o que eu vou falar, para que vocês possam saber se esse problema é um problema de retirar, quando vocês forem fazer as atividades em casa de vocês. Bom, um teatro tem 348 lugares. Há 126 poltronas ocupadas. Quantos assentos estão vagos? Entenderam por que é retirar? Nós temos aí 348 lugares dentro de um teatro. E desses 348, 126 poltronas estão ocupadas. Então, quantos assentos estão vagos? Nós vamos descobrir agora. Então, vamos lá. 348 menos, que é o valor total de assentos do teatro, menos o valor que está ocupado, né? Quais são as poltronas que estão ocupadas? São 126 poltronas ocupadas. Então, agora nós vamos fazer essa subtração. Nós vamos pegar o total e tirar as que estão ocupadas. Então, nós vamos começar sempre pela unidade, tá? Eu gosto sempre de relembrar isso para vocês. Então, 8 menos 6, aí você relembra que é 2. Se eu tenho 8, eu tiro 6, eu vou ficar com 2. 4 menos 2 igual a 2. E 3 menos 1 igual a 2. Nossa, professora, mas essa aí foi fácil, né? Olha, vocês já estão craques, vocês já estão, ó, nota 10 em subtração. Então, dos 348 lugares que tem no teatro, 126 estão ocupados. Então, quantos assentos estão vagos? Não tem ninguém? São 222 assentos vagos. Ok? Um tempinho para vocês copiar. Pronto, vocês entenderam direitinho quando é que dá a ideia de retirar? Muito bem, vamos para o próximo. A ideia do próximo é a ideia de comparar. Então, vamos ver aqui o que é que diz que está aqui, que indica que está comparando, ó.
Edu tem 99 carrinhos e Juca tem 27. Bom, estou aí dizendo que o Edu tem 99 e o Juca tem 27. Juca precisa ter quantos carrinhos a mais para ter o mesmo número de carrinhos de Edu? Então, nós vamos fazer aí uma comparação entre a quantidade de carrinhos que o Edu tem e a quantidade que Juca tem. Só que o que é que o problema está pedindo? Ele está querendo que diga quantos carrinhos o Juca precisa ter a mais para ter o mesmo número de carrinhos que Edu. Então, agora nós vamos descobrir. Então, nós vamos pegar a quantidade de carrinhos de Edu e diminuir pela quantidade de carrinhos de Juca. Nós vamos agora saber. Então, nós vamos começar da unidade, tá? Lembrando sempre, 9 menos 7 igual a 2. E 9 menos 2 igual a 7. Então, olha só, quando eu comparo a quantidade de carrinhos que o Edu tem e a quantidade de carrinhos que o Juca tem, né? Eu fiz aí uma comparação. E depois eu pedi para que para que vocês pensassem aí quanto faltaria para a Juca para que a mesma quantidade de carrinhos, para ele ter a mesma quantidade de carrinhos de Edu. Vejam aí que se vocês pegarem o 27, que é a quantidade do Juca, e somar, preste atenção, com a quantidade aí, a diferença que deu deles dois, 72, vai dar 99, que é a quantidade de carrinhos de Edu. Então, para que Juca tenha a mesma quantidade de carrinhos que Edu, ele precisa de mais 72, certo? Então, a resposta é 72 carrinhos. Mais um tempinho para vocês. Pronto, agora nós vamos para o próximo, tá? Vamos à próxima ideia. Agora, a próxima ideia é a ideia de completar. Vamos prestar bastante atenção para que vocês possam entender o que vai indicar aí que é a ideia de completar. Na passada, nós tivemos a ideia de comparar, né? Vocês compararam a quantidade de carrinhos. Agora, nós vamos completar. Então, vamos lá. Na Copa do Mundo, Pedro colecionou 35 figurinhas. Porém, o álbum todo era composto por 76 figurinhas. Quantas ficaram faltando para completar o álbum? Olha só, vocês já viram aí a palavrinha, né? Que indicou que é para completar. Muito bem. Então, nessa Copa, o Pedro, ele colecionou 35 figurinhas. Porém, o álbum, né, da Copa tinha 76 figurinhas para que ele fosse completo, né, para que ele completasse o álbum dele. O álbum tem 76 figuras. Quando se ele conseguisse completar essas 76 figuras, ok, ele estava com o álbum dele completinho. Só que ele só conseguiu colecionar 35. Então, o que nós queremos saber? Quantas faltam para completar esse álbum, né? Quantas figurinhas ficaram faltando para que o Pedro conseguisse completar esse álbum, que era um total de 76 figurinhas. Então, agora nós vamos fazer, ó. Nós vamos pegar os 76, que é o total de figurinhas que compõem o álbum, e nós vamos diminuir pela quantidade de figurinhas que Pedro conseguiu colecionar. Certo? Então, agora nós vamos fazer. Nós vamos fazer aqui, ó. 6 menos 5, 6 menos 5, igual a 1. E 7 menos 3, igual a
4. Então, quantas figurinhas ainda faltaram para que o Pedro conseguisse completar o álbum inteiro? Então, faltaram 41 figurinhas. Vocês entenderam? Muito bem. Mais um tempinho para vocês copiarem. Pronto, muito bem. Entenderam direitinho, né? Então agora vamos para a próxima. Vamos lá. Um livro tem 394 páginas. Quem gosta de ler aí? Ah, eu gosto, tá? Eu gosto muito de ler, tá? Então esse livro aqui, ele tem 394 páginas. Fernando já leu 156 páginas. Desse total de páginas de 394, o Fernando leu 156, ó, ele já leu bastante, né? Então, quantas páginas ele ainda precisa ler para completar, para terminar esse livro? Para terminar de ler esse livro todinho? Então, agora nós vamos pegar o total de páginas, que é 394, menos as páginas que o Fernando já leu, que é 156. Vocês entenderam? Nós pegamos o total de páginas do livro e diminuímos a quantidade de páginas que ele já leu. Então, 394 menos 156, para a gente poder saber quantos ainda falta para ele ler e terminar esse livro. Então, aqui é 4 menos 6, ó. Vocês já sabem que não dá para tirar, então a gente agrupa lá da dezena. Fica 14 menos 6. 14 menos 6 igual a 8. Aí lá não vai ficar mais 9, vai ficar quanto? 8, muito bem. 8 menos 5 igual a 3. Aí no próximo, na centena, é 3 menos 1 igual a 2. Então, para que o Fernando termine de ler esse livro, ele ainda precisa ler 238 páginas. Certo? Mais um tempinho para vocês copiarem. Ok, vocês entenderam direitinho qual foi o raciocínio dessa questão? Eu vou só relembrar mais uma vez para vocês. Aí colocou o total de páginas, depois a quantidade de páginas que ele já leu e pediu no final a quantidade que ele ainda falta ler. Muito bem, vamos para a próxima. Vamos lá. Em uma escola estudam 236 meninas e 271 meninos. Quantos meninos há a mais que as meninas que estudam nessa escola? Então aqui nós queremos saber quantos meninos tem a mais do que meninas, não é?
Então, nós vamos agora pegar, ó, a quantidade de meninos. Quanto é a quantidade de meninos? 271, nessa escola tem 271 meninos, menos a quantidade de meninas. Quantas meninas tem? 236. Então, agora nós vamos pegar e fazer uma subtração, que é a quantidade de meninos menos a quantidade de meninas, para a gente poder saber, para que nós possamos chegar à quantidade de meninos a mais do que meninas na escola. Então, vamos lá. Então, vocês já sabem que aí, ó, não podemos tirar 6 de 1, nós vamos agrupar. Vai ficar 11. 11 menos 6 igual a 5. Eu tenho 11, eu tiro 6, fica igual a 5. Aí lá, vai ficar 7? Não, professora, vai ficar 6, porque foi reagrupado da dezena para a unidade. Então, vai ficar 6. 6 menos 3, 6 menos 3 igual a 3. E 2 menos 2 igual a 0. Ah, então aí agora nós já sabemos que tem 35 meninos a mais do que meninas nessa escola, não é? Então, a quantidade total de meninas é 236, eu só estou querendo dizer 300, mas é 236, e de meninos, 271. Então, quando eu faço essa subtração, que é a quantidade de meninos menos a quantidade de meninas, eu vou ter um total de 35 meninos a mais do que meninas. Então, quantos meninos tem a mais na escola do que meninas? 35 meninos a mais. Mais um tempinho para que vocês possam copiar. Pronto, entenderam direitinho? Muito bem. Agora o que eu quero deixar aqui para vocês, uma linda mensagem de Natal. Eu vou ler essa mensagem aqui para vocês, tá? Então, que eu desejo que neste Natal seu coração se encha de esperança e amor. E na sua casa reinem a alegria e a paz. Quero dizer para vocês que foi muito bom passar esse ano, apesar de todas as nossas dificuldades, aqui com vocês, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante, que eu tenha colaborado bastante para o aprendizado de vocês. E que a minha maior esperança é que no próximo ano nós possamos nos ver, nos abraçar, que eu estou com muita saudade dos meus alunos, porque nós gostamos muito no início da aula daquele abraço do nosso aluno e nós estamos sentindo falta disso. Mas eu espero que no ano de 2021 isso possa acontecer o mais breve possível. Eu sei que ainda vamos retornar com aulas remotas, né? Nós vamos ter esse recesso, nós vamos retornar ainda com aulas remotas, mas com fé no nosso Criador, que em breve, mas em breve mesmo, bem próximo mesmo, nós estaremos juntos, tá? Então eu quero desejar para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e um bom recesso para vocês. E nós nos encontramos aí lá nas plataformas e no grupo do WhatsApp, tá? Pois até mais. Tchau!